Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler. Mais uma vez aqui vos encontramos. Já temos recebido alguns reparos, algumas críticas, algumas opiniões diversas do que temos vindo. Temos algumas novidades, voltamos ao formato habitual sobre um autor, desta vez focando nos novos autores, um autor da Terra, Ana Simão. Já tínhamos aqui trazido alguns autores da Terra e novos autores emergentes, não é? Samuel Pimenta, o grande poeta Samuel Pimenta, que agora há pouco tempo viu a sua obra O Relógio esgotar. A obra esgotou, editada pela Livros de Ontem, já não é possível adquirir a primeira edição. Quem a tem provavelmente terá em mãos uma relíquia, porque queremos que Samuel vai longe, pelo menos assim o indicam as perspectivas e o quilate dos seus escritos, sobretudo da poesia, que temos tido o privilégio de ler, e também da ficção. Participamos com Samuel numa obra que vai ser lançada em breve, em julho, abril depois de abril, uma coletânea de contos, e o conto de Samuel, não desvendando a história nem o título, é riquíssimo. Outros autores que aqui da zona que trouxemos cá, ainda que de forma muito breve, Nuno Vicente, que tem um paralelismo com este livro da Ana Simão. Nuno Vicente também, tal como a autora de A Menina dos Ossos de Cristal, o poeta e escritor Nuno Vicente sofre de osteogénese imperfeita, a doença dos ossos de cristal ou dos ossos de vidro. O livro de Nuno Vicente é substancialmente diferente deste. Creio que são registros que não se podem propriamente comparar, ainda que o livro de Nuno Vicente tenha uma prosa autobiográfica semelhante a esta de Ana Simão. Aqui estamos mais no campo da autobiografia ficcional do que propriamente numa introdução em prosa que o Nuno fez dos seus poemas, onde ali a reflexão seria do caminho percorrido até ali e contextualizar os seus poemas. Portanto, são registros diferentes e acho que a comparação é injusta para qualquer uma das obras. Portanto, o nosso objetivo neste programa não é de modo algum esse, apenas referimos isso porque estávamos aqui a elencar os autores da Terra que tínhamos até ao momento referido e não podíamos deixar de lado o nosso querido amigo, onde quer que ele esteja, porque não os temos visto. Tínhamos notícia que estaria em Angola, António Luís Pacheco, com o seu Largueza. Portanto, pelo menos até agora estes foram os autores locais que referimos, para além evidentemente daqueles que se dedicaram a escrever sobre Alcanedo e Pernes nestes programas temáticos ou sobre Santarém, mas fazendo aqui a retrospectiva dos programas até agora, fomos esse. A Ana Simão tem a particularidade de ser a primeira autora que nos abordamos, isto sem despedir um que nos fez chegar o livro. Por isso voltamos a dizer para que contactem as vossas editoras, se tiverem disponibilidade. Nós efetivamente gostamos de ler e andamos sempre aí à procura de novos livros, de novos desafios de leitura e de outros, não é? Neste momento estou mais concentrado nas minhas aquisições, no completar da coleção do poeta Sidónio Muralha, que já é a segunda vez que está prometido que venha a este programa, portanto a terceira há de ser de vez, porém não temos tempo, sem dúvida, para obter todas as novidades. Portanto, façam como Ana Simão, tomem a iniciativa e façam-nos chegar os vossos livros, querem que eles apareçam aqui no Reler e que sejam lidos e relidos. Desde já, este livro é de uma excelente leitura, portanto lê-se com uma facilidade incrível. A autora já me tinha confidenciado isso, que era esse o feedback que estava a ter dos leitores, e isso posso confirmar, não é? Portanto, eu li o livro em 4 ou 5 horas, se calhar nem tanto, 3, 4 horas. Portanto, o livro começa-se a ler e é daqueles livros que não nos quer sair das mãos. Li-o de enfiada, portanto comecei a ler e não parei mais, e é uma escrita, portanto, é uma escrita direta, digamos assim. Não o vou utilizar, e não é esse o caso, às vezes a própria coleção ou o tema, o facto de ser uma autobiografia, um registro autobiográfico, não é propriamente uma autobiografia, ou um registro autobiográfico, uma história de vida, pode parecer-se que é um registro leve. Não é o caso, não é, para mim, nunca seria o caso, não é? É aqui um testemunho de vida extraordinário, como diz na badana do livro, portanto, a força de vida ou melhor, como diz na contracapa e não na badana, a mensagem de que o amor é poder e ultrapassar as dificuldades, neste caso as dificuldades inerentes ao nosso próprio corpo, porque estamos presos dentro deste invólucro. De certo modo, a escrita deste livro é narrativa, evidentemente, é uma autobiografia projetada aqui na Inês, que é a personagem central do livro e que sofre da doença do autor e que vive
a vida da autora, não é? Exatamente, portanto, é um registro que nos conta ultrapassar de todas estas limitações. Há apenas um reparo, há ali um hiato de 25 anos na escrita do livro, portanto, os 25 anos que não houve registros de fraturas. Para quem não conhece, a osteogênese imperfeita, deveríamos ter começado por aí, é uma doença que se manifesta em fraturas muito constantes e muito fáceis de acontecer de todos os ossos do corpo da pessoa. Portanto, quem nasce com ela, porque é uma doença congénita, tem dificuldades de crescimento, de se movimentar e a qualquer pequeno acidente ou grande, não é? Portanto, tem sempre a probabilidade de partir qualquer osso do seu corpo e todas as complicações que isso acarreta. Eu próprio já parti um pé e um braço, e sobretudo no caso do pé foi horrível. Portanto, simpatizo perfeitamente, não compreendendo nunca a dimensão de suportar esta doença durante toda a vida, não é? Mas qualquer pessoa que já fraturou algum osso percebe que isto é verdadeiramente horrível, viver com esta condição e superá-la e tentar que isso não aconteça. Mas dizia eu que há aqui um momento no livro, portanto, que é o tal período onde a autora, portanto, fala da vivência académica, que fala um pouco do seu trabalho, mas não desvenda muito. Portanto, essa parte, digamos assim, mais feliz não é muito abordada, e é o único reparo que faço. Foi a única coisa que soube assim a pouco ao ler o livro, porque de resto é um testemunho de vida impressionante, cuja leitura eu recomendo. Eu disse que a escrita era direta e jornalística, digamos assim, mas não é uma crítica destrutiva, digamos, pelo contrário, eu acho que é positivo escrever desta forma e explicar tudo desta forma, explicar as várias situações desta forma. Por outro lado, é um assunto emocional, portanto a escrita é fácil de ler, é atrativa, é direta, mas o assunto toca-nos profundamente. Só quem não é desprovido de sentimentos humanos não podia ser atingido por uma história desta natureza e pela superação constante das adversidades. E no fim, o maior desafio, escrever este livro e dar-nos a conhecer o que é viver com a osteogênese imperfeita. Portanto, é sem dúvida, como o slogan do Clube do Livro Six, em cada livro uma lição de vida, é sem dúvida uma lição de vida, mas creio que é muito mais do que isso. Creio que está aqui uma escritora em construção, e essa é a mensagem fundamental que queria deixar à autora. Creio que a crítica é profundamente honesta. Não, há pouco, quando fiz o apelo, façam chegar os vossos livros, é mais só uma questão de logística. Não pensem que por isso as críticas são menos ou mais verdadeiras, porque são sempre verdadeiras da minha parte. E creio que está aqui uma escritora em construção, porque os escritores vão se construindo. Não sei se sei que este livro é um registro próprio, é a história de vida da autora vertida em livro, respondendo a desafios que lhe colocaram. Não sei, não conheço, isso não passa no livro, se já havia aqui um hábito de escrever. A forma como está escrito dá a ideia que sim, nem que fosse um contacto profissional com a escrita ou um hábito de escrever na adolescência, como toda a gente tem. Neste caso parece-me que a escrita também foi uma forma de catarse, apesar de não ser esse propriamente o objetivo fundamental. O objetivo é divulgar esta doença e dar um testemunho de vida brutal, porque é mesmo um testemunho de vida brutal. Mas dizia que a escrita era direta, mas também é lírica, tem momentos de lirismo, momentos certamente em que houve um toque. Não há aqui uma noção, quando eu digo ficcional, não quero dizer que é ficção, portanto, isto reporta-se a vivências reais. O que eu quero dizer é que estão presentes os mecanismos da escrita ficcional, os mecanismos que permitem ao narrador, ao escritor, captar a atenção do leitor a determinado pormenor, e esses são os mesmos quando estamos a escrever uma coisa que realmente aconteceu ou uma coisa que inventámos, que é uma história que inventámos e que é baseada nas nossas vivências ou não. Eu digo-vos porque, portanto, eu estudo e escrevo história, e os mecanismos de escrita da história são diferentes. O que nós ali tentamos fazer é convencer o leitor de que foi exatamente assim, mas quando escrevo ficção tento convencer o leitor que podia ter sido assim,
ou que isto podia existir num determinado momento do tempo. Aqui não é uma coisa nem outra. No entanto, os mecanismos da ficção estão lá, estão presentes no captar da atenção do leitor para. Ou seja, há aqui a construção narrativa e de uma forma bastante bem conseguida para quem se estreia com um livro desta natureza. Depois, evidentemente, há leituras e leituras. A minha, sobretudo pegando na minha própria experiência de vida, ao ler este livro fez-me lembrar, portanto, os tempos da infância, mudando o que tem de ser mudado, não é? Não tem nada a ver em termos de sofrimento e de testemunho pessoal e de preconceito e da própria forma de viver a doença, mas como eu sofro de asma e a infância foi um período particularmente atroz para essa doença, portanto, houve aqui um contacto direto com a personagem, digamos, chamemos-lhe assim, do livro, naqueles percursos e ausências por causa da doença e incompreensão de algumas pessoas para quem tem uma doença crónica. Mas dizia que o livro tem momentos particulares de lirismo e gostava de partilhar convosco portanto, A Menina dos Ossos de Cristal, de Ana Simão, na página 98. Tudo é tão belo. Há por ali muitos rapazes e raparigas com copos na mão, muito coloridos. Há luzes de muitas cores. Do teto desce agora um candelabro que tem todas as cores. Vejo algumas que desconhecia. São cores alegres, brilhantes, mas estranhas, porque conforme me aproximo para as ver melhor, elas mudam, tal qual um camaleão. Quero agarrá-las para as ver melhor, quero guardá-las para mostrar ao mundo esta nova paleta de cores que acabo de descobrir, mas não consigo. Quando estou quase lá, elas fogem-me. Corro muito, mas elas correm mais do que eu. Reparo melhor nos que ali estão. Todos têm na mão um copo colorido com bebidas daquelas cores novas. Quero um copo também para mim. Com o copo em meu poder consigo guardar as cores e ficar com elas para sempre. E tenho que lhes dar nomes. Estas cores novas precisam de nomes, penso, mas não consigo alcançar o copo. Depois de muito andar e correr, quando consigo finalmente alcançá-lo, a bebida muda de cor e passa a ter uma cor normal. Tenho de engendrar um plano novo e guardar os copos com as cores novas sem lhes tocar. E se usasse umas luvas? Preparo-me para ir em busca das luvas. Este pequeno excerto de um momento mais ou menos onírico, que eu não vos revelo porque tenho de ler o livro para descobrir onde é que isto se enquadra na história, me reporta-me então às considerações mais críticas que estava a fazer sobre o estilo do livro. Portanto, tem estes momentos brilhantes, de um certo lirismo que nos toca, e deixava à escritora, não quis acabar com a citação, deixava à escritora um desafio. E antes do desafio, vamos a uma notícia que há pouco me esqueci, agora pegando aqui no lirismo e nos mecanismos da escrita ficcional presentes no livro. Este é um deles, não é? O contar de um sonho, tal e qual como foi, ou como nós o vivemos, ou como pensamos que ele podia ter sido. Portanto, há uma novidade também, há novas edições de Fernando Campos. Fernando Campos estava a publicar com Alfaguara e agora está a publicar com a Divina Comédia. Desculpem mudar assim de assunto, agora voltemos então ao desafio que quer deixar a Ana Simão. O desafio é que continue a escrever, fundamentalmente. Esperemos que continue a escrever, mas deixava-lhe um desafio mais concreto. O desafio de que nos contasse esta história da múmia que foi ver a Londres. Não vos vou contar como é que isso se enquadra aqui na história pessoal e na história do livro. Acho que já estou a desvendar demais, mas vale a pena ler este livro e vale a pena descobrir estes mistérios. Mas essa múmia descoberta aqui em Benim Hassan, creio que estou a pronunciar corretamente, merecia que lhe contassem a história. E aí a Ana tem várias possibilidades. Pode fazer um romance histórico, uma ficção histórica baseada nesse ambiente do Antigo Egito. Pode fazer um registro documental, ou um registro mais próximo deste, portanto, tentar reconstituir a vida num registro histórico ou documental, como por exemplo fez o João Aguiar, um autor que já trouxemos aqui. Tem um livro de não ficção muito interessante, O Menino do Lapedo, e é exatamente isso, é contar a história de uma criança cujo corpo foi encontrado recentemente, uma criança cujo corpo tem milhares de anos, foi encontrado na zona do Lapedo. Mas fica a pergunta, e agora sim terminamos com o desafio.
que a autora procure responder a estas questões. Quem foi esta criança que nasceu há milhares de anos com Oi? Quem lhe terá dado colo? Quem a terá mimado? Quem lhe terá contado histórias? Quem a terá acalmado em cada fratura? Como terá sido tratada naquele tempo? Terão compreendido a sua doença? Terá sido repudiada? Terá brincado com outras crianças? Terá sorrido mais que chorado? Terá tido olhos de mar como eu? Qual terá sido a medida do seu sofrimento? Com estas questões vos convido a descobrir A Menina dos Ossos de Cristal e deixo o desafio que num próximo livro elas surjam com outras respostas da prominente autora Ana Simão. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.